Bem, meus amigos, sejam bem-vindos a essa live hoje, para que nós possamos explicar para as pessoas, porque 99% do povo brasileiro não sabe o que está acontecendo no Brasil, na América Latina, né? E nós vamos ter uma guerra por aí, com certeza. E você já vai entender. A maioria do povo brasileiro não sabe que vai ter uma guerra, mas vai ter uma guerra. E você vai entender. Mas antes de tudo, eu queria que você entendesse um pouco da questão geopolítica. Nós já voltamos aqui no Brasil para que você possa entender. Mas eu queria explicar para você lá fora o que está acontecendo. Bom, nós sabemos que nós temos duas potências hoje no mundo, que é os Estados Unidos e nós temos a China. E os Estados Unidos e a China, eles estão em confronto, não só na área comercial, mas eles estão em confronto também na área militar. Ela começou na área comercial. Por quê? Porque a China, ela está investindo muito na sua área militar. E ela quer expandir o comunismo pelo mundo. É um fato. E os Estados Unidos está combatendo esse comunismo que deseja ser implantado no mundo. E esse conflito entre os Estados Unidos e a China já está acontecendo lá fora. A mídia brasileira não vai noticiar isso, de jeito nenhum. Então, para que você entenda o que está acontecendo no Brasil, na América Latina, no mundo, você precisa pesquisar as mídias internacionais. As mídias colombianas, a Fox News e outras mídias alternativas, para que você possa compreender. O que está acontecendo lá fora? Bom, nós sabemos, deixa eu mostrar aqui para você, né? Esse daqui é um mapa. Aqui nós temos a China e aqui circulado nós temos Taiwan. China e Taiwan. E nós temos todo esse mar aqui, Pacífico. O que acontece? A China, Pequim, tem uma política de uma China única. Então, todos aos arredores ali, a China ela está atraindo para si, ela está invadindo. Por exemplo, nós temos a cidade de Taiwan, né, ali próximo da China, que os taiwaneses eram chineses, que fugiram do regime de Mao Tse-tung, comunismo, que matou mais de 65 milhões de pessoas, e eles fugiram ali para Taiwan, e então eles ficaram por ali. Hoje é uma grande controvérsia se Taiwan pertence à China ou não. O fato é que a China hoje, Taiwan é independente, mas a China ela está querendo invadir Taiwan, tomar aquela região. Taiwan ali. E Taiwan fez parceria com os Estados Unidos. E os Estados Unidos está mandando base, mais de milhares de fuzileiros navais para Taiwan, para proteger Taiwan e proteger também a sua base americana em Taiwan. O que acontece? Próximo de Taiwan, deixa eu mostrar de novo aqui. Próximo de Taiwan, em Okinawa, aqui ó, próximo de Taiwan, já tem base americana com mais de 47 mil soldados americanos, já nesse lugar. E toda vez que os americanos eles vão para esse lugar, a China
ela dá advertência. Por quê? Porque a China começou a construir ilhas artificiais ali por volta. Eu vou mostrar aqui para que você possa entender. Essa aqui é uma ilha artificial. Uma ilha artificial. Construído no Oceano Pacífico. Ali próximo da China. E a China, ela construiu essas ilhas na época que Obama era presidente. E o Obama, ele fez vistas grossas, porque Obama também é comunista, fez parceria com o comunismo, mesmo sendo presidente americano, porque Obama faz parte do grupo dos globalistas, que pretendem enfraquecer os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, colocar a China como o motor econômico do mundo. E quando Obama entrou como presidente dos Estados Unidos, ele entrou pelos globalistas e também pelo Estado Islâmico, porque Obama também é islâmico. Isso é um fato. Então, tudo isso que eu estou contando para você, nós já vamos voltar lá atrás. É uma questão geopolítica, é muito importante. Então, Obama, fazendo parte dos globalistas, ele estava procurando enfraquecer os Estados Unidos. E ele deixou que o presidente da China, Xi Jinping, né? Não sei falar em inglês, mas é Xi Jinping, né? Presidente, o ditador da China, que construísse essas ilhas artificiais. A princípio, a China dizia que essa construção ela servia apenas para proteger as navegações que por ali passavam. E a China também, muito esperta, por ali passa praticamente 30%, né, de toda a frota marinha do mundo, né, passa por aquele lugar. Muito petróleo, gás. Então a China tomou aquele lugar. Um lugar que internacionalmente todos os países podem circular por ali. Mas a China tem uma política única da China. Então ela pegou tudo para si. E nesse lugar, aqui, nesse lugar, nessa ilha artificial, a China construiu um poderio militar que não poderia construir. E então os Estados Unidos e China estão nessa luta, nessa briga. Isso é para que você entenda o que está acontecendo na questão geopolítica, lá fora. Por quê? Porque os globalistas, eles, quando nós falamos em globalista, eu queria voltar um pouco aqui para que você possa entender. Lembra nas outras lives que eu falava que existem 3 sistemas, grupos de poder no mundo que querem implantar uma nova ordem mundial, um sistema único, com uma só moeda, uma só religião, um único poderio militar que a nova ordem quer construir. O primeiro grupo, o qual que eu falava, são dos bilionários dos Estados Unidos que se reuniram, né, Rockefeller, Rothschild, Soros, grupos Bilderberg, é um grupo dos globalistas. Russo-chinês, segundo grupo, e o Estado Islâmico. Então, esse sistema, eles querem construir no mundo uma nova ordem mundial. Só que quando Donald Trump entrou lá dentro, ele começou a combater esses grupos globalistas. E os globalistas, eles querem uma terceira guerra mundial no mundo. Então, o que os globalistas fizeram? Tentaram colocar a Coreia do Norte e os Estados Unidos com Donald Trump para que houvesse essa guerra. E o que Donald Trump fez? Ele foi lá e fez um pacto com o presidente, o ditador da Coreia do Norte, que é o Kim Jong-un. Ele fez essa parceria, não bem uma parceria, mas fez um acordo para desnuclearizar, para não que fosse possível uma guerra no mundo.
Então, Donald Trump enfraqueceu o globalismo. Só que o que acontece? Os globalistas, eles estão perseguindo Donald Trump. Por quê? Porque eles querem derrubar o Trump para colocar um presidente que faça parte do sistema globalista e causar uma terceira guerra mundial. Porque os globalistas, eles querem enxugar o número de habitantes no mundo. Eles querem, através de uma guerra mundial, eles querem exterminar 1/3 da população do mundo. Eles querem exterminar, eles querem controlar. Então, por isso que Donald Trump está brigando. E também com a China, que faz parte desse sistema globalista. É o segundo grupo de poder. Agora vamos chegar aqui no Brasil. Bom, nós sabemos que lá atrás existe esse estopim entre Estados Unidos e China, que praticamente já estão quase entrando em guerra, gente. Fato. Se você pesquisar as mídias internacionais, você vai entender isso. Bom, vamos chegar aqui no Brasil e América Latina. Nós sabemos que o Brasil é um país comunista. O Brasil. Por quê? Quando houve a saída dos militares no poder, foi criado no Brasil o Foro de São Paulo, que é uma organização comunista internacional em solo brasileiro. Isso é um fato. Criado por Lula, Fidel Castro, parceria com o país comunista, extremistas islâmicos, as Farc, PCC, né, todos os partidos políticos. Né. E aqui no Brasil, já há 30 anos atrás, quando foi criada a Constituição brasileira em 1988, a Constituição do Brasil foi criada por comunistas. Isso é um fato. E no 4º artigo da Constituição, parágrafo único, ali está a implantação no Brasil da Pátria Grande, que seria um bloco comunista. O que seria esse bloco comunista? Deixa eu pegar o mapa para que você possa entender. Aqui, a parte de verde, nós temos o Brasil. Aqui nós temos Argentina, Venezuela, Bolívia e todos os países vizinhos. Então, no Brasil e América Latina, a Constituição do Brasil foi criada para que fosse implantada uma pátria grande. Então, todos os presidentes, desde lá, saiu os militares, o comunismo tomou conta do Brasil. E foi feito um aparelhamento de todas as instituições, que é o que eu venho repetindo sobre Antônio Gramsci, né? Lá atrás, houve um aparelhamento. Todas as mídias do Brasil, Globo, SBT, Record, né? Todas fazem parte desse sistema comunista. O STF, Superior Tribunal Federal, faz parte desse sistema. O Tribunal Superior Eleitoral faz parte desse sistema. Né? Todos, na primeira instância, ali, o Tribunal Superior de Justiça faz parte desse sistema. Todos fazem parte do sistema. É o que eu venho repetindo. O problema do Brasil é o sistema comunista. Todos os partidos políticos no Brasil são comunistas. Todos os candidatos a presidente no Brasil são comunistas, todos. Não se salva um. Gente, não se deixe enganar, não se deixe. Eu não vou fugir aqui do assunto, mas, por exemplo, muitos sabem porque o Bolsonaro é comunista, gente. Se você pegar os vídeos de Bolsonaro atrás, o Bolsonaro afirmou com suas próprias palavras que votou no PT. Ele diz com as suas próprias palavras. Ele defendeu o Genuíno, um guerrilheiro comunista de 64, a ministro da Defesa. Ele defendeu. Bolsonaro aprovou mais de 90% dos projetos
aprovou. Ele diz com as suas próprias palavras. Bolsonaro assinou o SUSP, aprovou o SUSP, que é uma guarda comunista. E você já vai entender. Então, gente, o Bolsonaro é um falso patriota. Ah, mas porque o Bolsonaro diz que vai fazer... Gente, até eu posso dizer o que eu vou fazer e não vou fazer, mas não são as minhas palavras que definem aquilo que eu sou, quem eu sou. São as minhas atitudes, são as minhas ações. Eu não posso dizer que eu sou anticomunista e aprovar projetos do comunismo, aprovar o comunismo. Então, é comunista. Todos são comunistas. E como eu estava falando aqui do Foro de São Paulo, no Brasil e América Latina foi criada a URSAL, que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. E todos os presidentes, o Brasil por natureza, ele fez acordo com o comunismo. Para que você possa ter uma ideia, no Brasil, o Brasil vendeu para a China hidrelétricas, vendeu para a China as ferrovias, já foi vendido. Ponto final, batido o martelo. Já foi vendido os bancos, o Banco do Brasil praticamente, a Caixa Econômica Federal foi vendida agora em julho. Eu mostrei aqui a documentação que foi vendida a Caixa Econômica agora, em julho. Empresas alimentícias foram vendidas para a China, né? A China está construindo aqui no Brasil uma base militar, isso é um fato. Já tem mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos, né? Eu queria mostrar aqui para você, aqui está o Brasil e a América Latina. Aqui estão os Estados Unidos, Canadá. Nós estamos próximos dos Estados Unidos. A China está lá. Olha aqui a China atravessando. Aqui nós temos o Brasil, próximo aos Estados Unidos. Nós já temos as bases militares aqui, que a China está apontando para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, para você ter ideia, né? A China está construindo um aeroporto no Brasil para que ela possa trazer chineses, migrantes e muitas outras coisas, militares chineses. O Brasil, a metade do Brasil, já foi vendido para a China. O Brasil tem acordo com a China. Ah, porque o Brasil tem acordo bilaterais. Não, gente. Na teoria, sim. Mas na prática, o Brasil não tem acordo com os Estados Unidos, tem acordo com a China. E todos os países, eles verem o Brasil como que um país comunista. Por quê? Porque os representantes do Brasil são comunistas. Todos. Por quê? Porque quem rege o Brasil é o Foro de São Paulo, que rege o Brasil. E todos fazem parte do Foro de São Paulo. A estrutura do Foro de São Paulo, quem dá guarnição para o Foro de São Paulo é o sistema chinês. A China. E a China está aqui no Brasil investindo pesado, não em dinheiro, ela está comprando, está levando tudo para ela. A China não tem interesse de ocidentalizar aqui no Brasil. Eles verem o Brasil como adversário, eles querem destruir, eles querem implantar um bloco comunista no Brasil e América Latina ao redor, para que eles possam destruir os Estados Unidos. Aí por quê? Porque nós aqui, praticamente, usando um termo talvez meio chulo, nós somos o quintal dos Estados Unidos. Nós estamos próximos. É o que eu mostro aqui, ó. Aqui nós temos o Brasil,
América Latina, Estados Unidos, Canadá. Então, se você aponta míssil daqui, é muito mais fácil que trazer de lá. Então, a China tomou conta do Brasil e da América Latina. E a Venezuela, ela já chegou no seu ápice de comunismo. No seu ápice. Porque, veja bem, para que você possa implantar uma ditadura comunista, você primeiro deve quebrar a soberania de um país. Você quebra a soberania de um país e você precisa fortalecer os militares, o exército de um país. Só que quando você investe em armamento, quando você investe no exército, você tira esse dinheiro da educação, da saúde. E é por isso que você tem um povo pobre. Você tem um povo miserável. Por exemplo, a Coreia do Norte, com o ditador lá, o Kim Jong-un. Esse ditador, 50% da população vive abaixo da linha da pobreza, da miséria. Povo que passa fome, morre da fome, não tem saúde, não tem nada. Por quê? Porque ele fortaleceu o exército. E daí não tem dinheiro para a segurança, para a educação. E na Venezuela, o Maduro, ele tinha o poder político, mas ele não tinha o poder militar, o Hugo Chávez, lá atrás. Então ele criou uma SUSP na Venezuela e ele colocou milhares de guarda comunista nessa SUSP e prendeu os militares e teve o poder político e militar. Implantou a ditadura na Venezuela e fortaleceu, né, o seu poderio militar na Venezuela. E o povo passa fome, não tem dinheiro, estão matando cachorro na Venezuela para comer, falta papel higiênico, falta coisas básicas. E esse pessoal, eles estão fugindo para o Brasil, para os países vizinhos. Só que a situação na Venezuela está insuportável. Por quê? Porque o comunismo cru como ele é na Venezuela, a ideia é que esse mesmo comunismo seja implantado no Brasil e países vizinhos. E o Brasil é um país que ele praticamente ele é um motor, porque o Brasil é grande perante os países vizinhos. É o Brasil que está orquestrando com a China para construir na América Latina um bloco comunista. Entende? Então, o Brasil é um país comunista. E só lembrando aqui, gente, que o comunismo no mundo, de 1917, com Lenin, primeiro país comunista, a 1989, em quase 100 anos de comunismo, pela guerra, né, mais de 135 milhões de pessoas assassinadas, mortas, torturadas pela fome, por tudo. Porque o comunismo é satânico, ele traz miséria. As pessoas perguntam assim, mas Albari, o comunismo ele não é igualdade? Sim, é igualdade, mas é igualdade para que todo mundo seja pobre. E você tem uma elite, né, ditatorial que mande nesse povo. Aí você diz, mas por que o Brasil é um país comunista? Você sabia que você trabalha 6 meses do ano só para pagar imposto para o governo? 6 meses do ano você trabalha só para pagar imposto para o governo. Só para o governo. Entendeu o que é o comunismo? Se você, no ano, você ganha
12 mil, por exemplo, 6 mil é só para pagar imposto para o governo. Fora o imposto que você paga na alimentação, que você vai comprar 1 quilo de feijão, você paga 40% de imposto. Você vai comprar um eletrodoméstico, alguma coisa, você paga 30%, 40% de imposto. Tudo você paga imposto. Tudo. Só que esse dinheiro que nós pagamos é para sustentar um Estado comunista. Eu queria que você entendesse assim, em 2017, quando Donald Trump disse que iria invadir a Venezuela, no outro dia, no dia seguinte, 2017, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, disse que o Brasil ficaria do lado da Venezuela e não dos Estados Unidos. Ministro das Relações Exteriores. Quem que é Aloysio Nunes? Aloysio Nunes é um comunista que fez parte dos grupos de guerrilheiros de 1964 que tentou implantar o comunismo no Brasil. Aloysio Nunes fez parte da ALN, que é uma ação libertadora nacional, a maior guerrilha comunista em 64. Ele fez parte do assalto ao trem pagador no Brasil, onde o grupo da Dilma, Aloysio Nunes, Lula e todo esse pessoal, Serra, assaltaram um trem, naquela época, um valor de 27 milhões de cruzeiros. Eles foram lá e roubaram. Todo esse pessoal são comunistas. Gente, todos. Lula, Dilma, Jair Dirceu, Álvaro Dias, Bolsonaro, todo esse pessoal. Porque o sistema comunista, ele não permite, ele manda em tudo. Você diz assim, mas você dá muito. Um dia uma pessoa me disse assim aqui no meu Facebook, Albari, você dá muita ênfase ao Foro de São Paulo. Não é tão forte assim, porque Lula está preso. Lula é o criador do Foro de São Paulo com Fidel Castro. O Foro de São Paulo, segundo a CIA dos Estados Unidos, é a terceira organização criminosa, comunista, a terceira maior do mundo. Só perde para o Estado Islâmico e o Hamas. O Foro de São Paulo tem em sua conta à disposição mais de R$1 bilhão para fortalecer o movimento comunista no Brasil e América Latina. A segunda instância aqui no Brasil, ela ainda funciona. Só que quando passa na primeira instância, é tudo comunista. É por isso que aqui a Lava Jato conseguiu prender o Lula. Mas ele vai ser solto. Por quê? Porque Dias Toffoli, que é advogado do PT, vai assumir a presidência do STF em setembro e vai soltar o Lula. A mídia, toda ela, é comunista. Por que as mídias do Brasil ela não contam a realidade da Venezuela? Por quê? Porque a mídia é comunista. A Venezuela é comunista. Se a Globo, a SBT, a Bandeirante, a mídia comunista mostrar o que está acontecendo na Venezuela, eles vão dar um tiro no próprio pé. Porque eles vão estar mostrando que essa ideologia, ela não funciona em lugar nenhum. Então, como que você vai mostrar uma ideologia comunista, ela não está funcionando aqui do lado. E nunca funcionou no mundo inteiro. Então a Globo não mostra de fato o que está acontecendo. A mídia comunista não mostra que caças americanos já estão na divisa da Venezuela,
que é a quarta frota da Marinha Americana, foi reativado na Guiana. Eu vou mostrar aqui para vocês mais tarde agora. Essas coisas a Globo não mostra. Por quê? Porque ela é comunista, ela faz parte do sistema. Você viu a Globo colocando o Lula com 39%? Gente, é tudo um teatro, as eleições. Aí você olha e diz, nossa, Lula com 39%, Alckmin está com tanto, Bolsonaro está com tanto. Mas o Foro de São Paulo escolheu o Alckmin para ser o presidente do Brasil. Qualquer um que entrar lá dentro vai pegar uma cartilha comunista e vai dar sequência à agenda comunista no Brasil e América Latina. Qualquer um que entre. Seja Bolsonaro, seja quem for. Por quê? Porque para você disputar uma eleição, você precisa o quê? Ter o consentimento do Tribunal Superior Eleitoral, né? O Superior Tribunal Federal, e todos essas instituições, elas servem ao Foro de São Paulo. Então, para que o Bolsonaro ele pudesse legitimar a candidatura dele, o sistema comunista permitiu. Por que o sistema permitiu? Porque o sistema sabe que Bolsonaro está junto. E você precisa causar um teatro para enganar o povo brasileiro. Gente, os comunistas enganaram o brasileiro por 30 anos e continuam enganando. Continuam enganando os brasileiros ainda hoje. Mas nós não vamos ter eleições, gente. Por quê? Eu ainda vou falar. Nós estamos em uma guerra iminente no Brasil. Os Estados Unidos vai atacar a Venezuela. E eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Agora é que a conversa vai ficar boa. Gente, dê seu like, compartilha no grupo, na página. Obrigado a todos os amigos, as 100 pessoas ao vivo que estão aqui. Né? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Como eu havia falado, em 2017, o Donald Trump disse que ia invadir a Venezuela. O Aloysio Nunes disse que o Brasil ficaria do lado da Venezuela. Por quê? Porque o Brasil não que o povo seja comunista, mas os representantes que representam o Brasil são comunistas. E todos os pactos, todos os comércios feitos entre Brasil e China, para monopolizar a ditadura comunista no Brasil e América Latina. O que aconteceu? O Donald Trump mandou o vice-presidente Mike Pence para a América Latina. O Mike Pence veio na América Latina e ele começou a visitar a Colômbia, a Argentina, ali o Uruguai, Chile, mas não visitou o Brasil. Por quê? Porque ele começou a articular um ataque à Venezuela. O Pence voltou para os Estados Unidos, e então, mais pela frente, o Pence retornou para o Brasil. A mídia não falou nada, quietinha. O vice-presidente dos Estados Unidos veio há pouco tempo para o Brasil aqui. E o Mike Pence foi se reunir lá com a Aloysio Nunes, com o Temer e todo esse pessoal que são comunistas. O Pence sabe que esse pessoal são comunistas. E então, o Mike Pence chegou e disse para a Aloysio Nunes que o Brasil invadiria
que os Estados Unidos invadiria a Venezuela. Sabe o que o Aloysio Nunes, comunista, disse para Pence? Que o Brasil ficará ao lado da Venezuela. Pence se reuniu com Temer meia hora, só Mike Pence e Temer, porque o Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, ali representa tudo que o Donald Trump fala. E sabe o que Pence disse para Temer? Que os Estados Unidos iriam atacar a Venezuela, invadir a Venezuela. E sabe o que Temer disse? Que o Brasil ficará do lado da Venezuela e da China. E então o Mike Pence disse para o Temer que os Estados Unidos iriam invadir a Venezuela. E todos os países que se oporem aos Estados Unidos sofrerão retaliação. Sofrerão retaliação. Aqueles que não estiverem de acordo com os Estados Unidos. O que aconteceu? Temer sumiu. Desapareceu. Você viu o Temer? Se você vê o Temer, me conta. Ele sumiu. Aí o que aconteceu? Houve o BRICS, que é um grupo dos comunistas que se reúnem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Temer foi para essa reunião há pouco tempo agora, no BRICS. E o Temer falou para o presidente, o ditador da China, o Xi Jinping, que ele foi ameaçado pelos Estados Unidos no Brasil e Temer pediu ajuda militar para a China. Obrigado, gente, pelas 200 pessoas ao vivo. Temer pediu apoio militar à China. Temer voltou para o Brasil e Temer sumiu. Nesse tempo, para você entender o que está acontecendo, o Donald Trump havia mandado o primeiro homem mais poderoso, depois dele, é lógico, para o Brasil. Então Trump mandou o general James Mattis, que é um general da defesa dos Estados Unidos, do Pentágono, chefe do Pentágono, que está comandando, né, os conflitos lá no Oriente. E ele veio urgentemente para o Brasil. Mídia comunista, Globo, SBT, ninguém falou nada. General James Mattis veio para o Brasil por quê? Porque se você pesquisar sobre James Mattis, ele comanda pessoalmente os seus soldados, a sua frota. Ele pessoalmente comanda a sua frota. James Mattis. E ele veio para o Brasil. Ele não veio para conversar assuntos sem menor importância. Não, ele veio pessoalmente. O Brasil, eu queria que você entendesse agora o seguinte: o alto comando das Forças Armadas brasileiras, a grande maioria do alto comando é comunista. E esse alto comando está junto com Temer e com aquele povo ali em cima. Então, aqui no Brasil, houve uma insurgência. A intervenção militar, gente, ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. Ela já aconteceu. Dentro das Forças Armadas. Dentro das Forças Armadas. Quando James Mattis veio para o Brasil, o Vilas Boas sumiu.
desapareceu. Você viu Vilas Boas por aí? Sumiu. Você viu Temer? Sumiu. Aloysio Nunes? Sumiu. O que os Estados Unidos fizeram? Né? Equiparam, porque o exército brasileiro estava sucateado. Os Estados Unidos equiparam militarmente o Brasil. Equiparam. Veio containers e containers de armas para o exército aqui no Brasil. 23 homens, soldados americanos, vieram para o Brasil, já estão aqui. A mídia não vai falar nada, porque eles vieram quietinho aqui nos quartéis no Brasil. Então, o Brasil foi equipado militarmente. O James Mattis veio pessoalmente conferir. Eu vou passar o link depois embaixo do discurso do general James Mattis dos Estados Unidos, que ele fez uma palestra no Rio de Janeiro, na Escola Naval, lá no Rio de Janeiro. Eu tenho aqui embaixo. E então James Mattis veio para o Brasil e equiparam o Brasil. O Brasil está armado. Houve uma insurgência. 3 quartéis pegaram fogo, queima de arquivo. Mídia, nada. Ninguém fala nada. Quartéis pegando fogo, queima de arquivo. Essa insurgência dentro do exército brasileiro já aconteceu. Já aconteceu. Por que o general Mioto falou agora, uns 15, 20 dias atrás, que todo país tem o seu exército próprio e também de outro país? Palavras do general Mioto. Gente, entre linhas, entenderam o que está acontecendo. Então, os Estados Unidos já interviram no Brasil. Já interviram. Veio o vice-presidente Mike Pence, veio o general de defesa dos Estados Unidos, general James Mattis, e agora, hoje, eu acho que já chegou ao Brasil mais um terceiro homem, mais forte dos Estados Unidos. Seu nome se chama Bob Goodlatte. Ele é como se fosse o Sérgio Moro dos Estados Unidos. Bob Goodlatte. Eu não sei falar inglês, mas espero que entenda. Este homem, ele investiga e está prendendo mais de 40 mil pessoas nos Estados Unidos, envolvido com corrupção, com comunismo, é um caça-comunismo. Está aqui no Brasil hoje. Hoje está no Brasil. Era para ter vindo ontem, né? Mas a viagem dele foi marcada para hoje e provavelmente ele já está aqui no Brasil. Bob Goodlatte. Ele é um jurista, um advogado jurista dos Estados Unidos, que é um caça-comunista dos Estados Unidos. Bob Goodlatte. E ele veio para o Brasil e também a América Latina. Se eu queria que você entendesse uma coisa muito interessante, né, aqui. Eu queria até mostrar um mapa aqui. Então, aqui nós temos o Brasil, nós temos aqui a América Latina, América do Sul, Argentina, Bolívia e tal, e aqui nós temos Venezuela. Eu marquei 3 pontos. Aqui está o Brasil, ó, tá vendo? Deixa eu chegar mais perto aqui. O mapa está meio torto, mas aqui nós temos o Brasil. Esse pontinho. Aqui nós temos a Venezuela, esse risco. Já tem porta-aviões aqui no Caribe. Porta-aviões. Já tem aqui várias fragatas, né, aqui na Guiana, divisa com o Brasil.
Então, foi feito o tripé, né? Ali na testa da Venezuela já tem fragatas americanas. Já está lá. A mídia não mostra, já está lá. Nós temos corvetes, fragatas, temos aviões, bombardeios, já temos na divisa do Brasil, já está lá. Nós temos F-18, que é um dos aviões principais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 318 aviões F-18. Nós temos aqui no Brasil, também já está aqui. No Sul, já foi filmado, caças americanos já estão em solo brasileiro, caças americanos, né? Os Estados Unidos equipou a Colômbia, que é parceira dos Estados Unidos, já equipou. E já equipou também ali alguns países, e também aqui os militares que fizeram essa insurgência. Então, gente, a qualquer momento, antes das eleições, porque não vai ter eleições, a mídia tenta esconder isso. Por quê? Porque quando os Estados Unidos intervirem aqui na Venezuela, os militares do Brasil, com essa insurgência que já aconteceu, já foi formada uma junta militar, vai assumir o Brasil, com o apoio dos Estados Unidos. Foi a única forma que os Estados Unidos viram no Brasil de poder ter um regime democrático. Por quê, gente? As pessoas dizem assim, porque os Estados Unidos tal. Gente, a China é comunista. A economia da China é feita em trabalho escravo. A economia da China. A China é comunista. Os Estados Unidos não são comunistas. O comunismo traz fome, miséria, morte, doença, tudo. Se o comunismo é tão bom quanto alguns dizem, por que a Venezuela, o povo da Venezuela, estão fugindo para o Brasil? Me explica. O comunismo não é tão bom. O socialismo não é tão bom. Então eu pergunto, por que o povo da Venezuela está fugindo para o Brasil e para os países vizinhos? Porque o comunismo é satânico. E a intervenção militar, ela já aconteceu, a insurgência já aconteceu, e a junta militar já foi feita, já foi criada, nós não sabemos, mas já tem essa junta. E quando os militares invadiram a Venezuela, matar Maduro, porque os Estados Unidos não brincam em serviço, gente. Os Estados Unidos é a primeira potência maior do mundo. Depois, mais embaixo aqui, eu vou passar a potência que os Estados Unidos são, em termos militares. Um porta-aviões dos Estados Unidos, aqui na América Latina, é capaz de destruir toda a América Latina. Um porta-aviões. E esse porta-aviões já está atracado no Caribe, com caças, corvetes, F-18, soldados americanos, e os Estados Unidos vão matar o vagabundo sem vergonha ditador do Maduro. Vão matar. E nesse momento, os militares aqui do Brasil vão tomar o poder para destruir o comunismo no Brasil e América Latina. Gente, pare para pensar. Você acha que os Estados Unidos vai permitir que mísseis
apontado para os Estados Unidos pelos chineses no Brasil, os Estados Unidos vão permitir? Lógico que não, gente. Por muito menos os Estados Unidos já confrontaram. Por muito menos. Então essa ação militar ela vai acontecer a qualquer momento. Já temos caças americanos no Brasil, já está sendo visto no Sul. E o levante que vai acontecer, a intervenção da tomada do poder, ela vai sair do Sul. Do Sul. Ela vai sair do Exército de Caxias, do Rio Grande do Sul, vai vir por Santa Catarina, Paraná e vai subindo para cima. São Paulo. E todos os quartéis vão aderir a essa intervenção militar. Porque a intervenção militar, ela não depende do alto comando. É isso que as pessoas não entendem. Por quê? Em todos os países onde houve a intervenção militar, os militares do alto comando não queriam intervenção militar. E a intervenção militar aconteceu. O problema é que o povo está perdido, gente. O povo só quer saber de futebol, carnaval, as novelinhas. O povo só quer saber de circo. Então, gente, a intervenção militar, ela já não depende mais do povo. A intervenção militar não depende mais de Congresso, porque todos são comunistas. Os Estados Unidos já interviram no Brasil. Só que nós, povo, temos que conscientizar o brasileiro para que quando houver o ataque na Venezuela e essa insurgência, a tomada de poder no Brasil, que o povo fique do lado dos Estados Unidos. Porque os representantes do Brasil são comunistas. Aloysio Nunes, Temer, Lula, Dilma, todo esse pessoal, é o Foro de São Paulo, é o Ursal, são comunistas. E o povo não é comunista. É 80%, 90% é um povo de bem. Mas é um povo que não sabe de nada. É um povo que está perdido. É um povo que se orienta pelo que a Globo diz, pelo que o SBT diz, pelo que a Veja diz. Gente, todos esses canais, essa mídia, são todas comunistas. Eles não vão contar nada para você. Se você quer saber o que está acontecendo, procure os canais televisivos da Colômbia, que está contando e mostrando, filmando, né, a ação militar, né, os equipamentos militares. A China também mandou equipamento militar para a Venezuela, não diretamente. Por quê? Porque o embargo militar aconteceu na Venezuela. Então o que a China fez? Mandou equipamento militar para a Bolívia, que faz parte do poder comunista. E da Bolívia eles vão mandar esses equipamentos para a Venezuela. Tanto é que muitos de vocês, os patriotas e intervencionistas, já devem ter visto Maduro mostrando a frota, né, de equipamentos militares que recebeu da China. É um fato. Está lá em vídeo. É só o povo pesquisar que vai encontrar. Então o povo, gente, o povo é massa de manobra. O povo não entendeu. Gente, eleição já era. Enquanto as pessoas ficam gritando mito, mito, eleição, gente, a guerra está aqui do lado. Eu não estou inventando. Ah, porque é sensacionalista. Gente, é só pesquisar as mídias televisivas internacionais. Todas estão mostrando esse confronto, essa invasão na Venezuela. E o que o Maduro fez? Você sabia que o Maduro soltou 100 mil presos? E esses 100 mil presos, ele
está mandando para o Brasil, para que haja uma invasão no Brasil desse povo da Venezuela. Esses 100 mil presos são ladrões, assassinos, estupradores que estão vindo para o Brasil. O Maduro disse, olha, eu vou libertar vocês, mas aqui vocês não ficam, vocês vão para lá, para vocês criarem o caos. Gente, todas as instituições, todas, fazem parte do Foro de São Paulo. Quando os Estados Unidos intervirem na Venezuela, que houver a intervenção no Brasil, que já houve a intervenção, a insurgência dentro das Forças Armadas, o que vai acontecer? Aqui no Brasil, no outro dia, todos os mais de 2.700, 17 mil sindicatos vão entrar em greve. Correios vai entrar em greve. Por quê? Porque os líderes são comunistas. Então, eles obrigam a classe a entrar em greve. As universidades, a maioria dos professores são de esquerda comunistas. Todos vão entrar em greve. Os bancos, os banqueiros, os sindicatos, todos são comunistas, vão entrar em greve. Então, o caos no Brasil vai acontecer. Por quê? Porque eles vão alegar que é uma ditadura comunista. Entendeu? A SUSP, que foi criada no Brasil, ela é uma guarda comunista. Lembra que eu dizia lá de Hugo Chávez que ele tinha um poder político, mas não tinha o poder militar? O que ele fez? Ele criou uma guarda bolivariana e prendeu os militares. E daí ele teve o poder político e o poder militar e implantou a ditadura comunista. Aqui no Brasil, o comunismo tem o poder político. E a SUSP, que foi criada, foi aprovada por todos os deputados, inclusive pelo Jairzinho Bolsonaro, que também é comunista, aprovou o SUSP. A SUSP já foi aprovada, o Temer já aprovou. E essa SUSP, ela vai simplesmente fazer o que foi na Venezuela. Tentar prender os militares e ter o poder político e militar e implantar o comunismo no Brasil. E a SUSP são mais de 1 milhão de homens que vão fazer parte da SUSP. Sabe quantos militares do Exército tem no Brasil? 360 mil. Entendeu? No geral. Então, por isso que os Estados Unidos vão intervir no Brasil. Já interviram. Mas eles vão intervir e vão invadir a Venezuela. Gente, isso é um fato. Eu quero agradecer pelas 300 pessoas ao vivo, gente. Né? Foi o maior número de pessoas ao vivo que está participando em todas as minhas lives. 300 pessoas ao vivo. Né? Compartilhe, gente, nos grupos. Né? Eu quero deixar registrado hoje, dia 23/8, né? Agosto, porque tudo que eu estou falando aqui, vocês vão poder voltar e questionar lá na frente. Então, gente, nós estamos em uma iminência de uma guerra. E todos fazem parte do sistema comunista do Brasil. Todos. Todos. Lula, Dilma, Zé Dirceu, Aloysio Nunes, todo esse pessoal, eles fazem parte. O Temer sumiu, gente. Se alguém falar do Temer, me avisa, sumiu. Todos sumiram. E está tudo quieto. Estão falando em eleições por quê? Porque os globalistas enviaram para o Brasil mais de 1 bilhão de reais para fazer campanha política, para fazer o teatro. E muitos estão fazendo campanha política por causa desse dinheiro. Mas não vai ter eleições no Brasil, gente. Nós estamos em guerra. E vai haver o caos no Brasil, sim. Vai haver. Não tem como fugir disso, é um fato. Porque vai ser a briga de China e Estados Unidos.
E os representantes do Brasil, que nos representam, estão com a China. E nós temos que pegar o povo brasileiro, para apoiar os Estados Unidos da América. Porque é eles que vão derrubar o comunismo no Brasil e na América Latina. Entendeu? Gente, obrigado pela presença de cada um de vocês, né? De coração, né? É muita gente, 300 pessoas ao vivo, né? O Fabiano aí, todos os amigos, gente. Se eu for falar aqui o nome de todos, é impossível. Então compartilha, dê seu like, né? E nós vamos ter a qualquer momento no Brasil a invasão à Venezuela, né? Já veio o vice-presidente Mike Pence, já veio James Mattis, que é da defesa dos Estados Unidos, já veio o Bob Gutleite, que é o terceiro homem mais forte dos Estados Unidos, né? Já está tudo já está preparado, né? Eu vou mostrar mais uma vez aqui, né? Aqui está o Brasil, ó. Aqui já está a frota americana, aqui na Guiana, aqui também, toda a América. Já foi fechado o cerco a Maduro. Maduro vai ser morto. Porque comunista, gente, só sai do poder na bala, na ponta do fuzil. Me mostre na história da humanidade, um ditador que saiu do poder por livre e espontânea vontade. Não, gente. Todo comunista saiu do poder pela ponta do fuzil. Você acha que Temer, Lula, Dilma, toda essa vagabundada comunista, eles vão sair do poder assim, sem mais nem menos? Eles vão só na ponta do fuzil. E os Estados Unidos já está aqui. A cobra vai fumar e o bicho vai pegar. Com certeza, gente. Vamos ficar firmes, nós intervencionistas, brasileiros em geral, porque o tranco vai ser forte, né? Eu vi agora, poucos dias atrás, né, uma mulher de um oficial da aeronáutica, né, estava contando que o marido dela, né, com outros oficiais da aeronáutica, estava fazendo curso com os Estados Unidos de como prender os militares no Brasil, os próprios militares, comunista, né? Essa mulher ficou espantada, né? Ela é casada com um oficial, né, graduado da aeronáutica, contando que o marido dela estava fazendo curso com outros oficiais da aeronáutica de como fazer a prisão de oficiais militares brasileiros. Então, o bicho vai pegar, a cobra vai fumar. As Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica já estão em sintonia, já estão juntos. E o bicho vai pegar, né? Pode ter certeza disso. Então, gente, muito obrigado a todos pela presença das 300 pessoas ao vivo. Eu fico muito feliz porque se você me aguentou 1 hora praticamente aqui, é porque você está muito interessado e pode ter certeza que a Venezuela vai levar chumbo. E o bicho está pegando. E Maduro vai ser morto. E o Brasil vai renascer novamente. Mas o povo brasileiro precisa ficar atento. Não acredite no que a Globo, SBT, o que a mídia televisiva comunista do Brasil fala. Não acredite. É tudo mentira, gente. Tudo falso. Acredite nas mídias internacionais, né? Acompanhe o Telesur. Até as mídias da Venezuela
contam a verdade para o lado deles, mas contam o cenário. O cenário está montado. Gente, muito obrigado de coração a todos, a vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, né? E vamos firmes, porque o tranco vai ser forte. Até a próxima, se Deus quiser.